Oi pessoal do sexto ano, espero que vocês estejam bem, todo mundo em paz, certo? E agora a gente vai dar continuidade às nossas aulas online com o capítulo 2. A gente vai iniciar o capítulo 2, né? Que ele fala sobre o nosso planeta Terra. Então a gente vai ver algumas características, certo? Algumas coisas importantes sobre o nosso planeta. E a gente vai começar falando sobre o nosso planeta, algumas características dele. Por exemplo, vamos aqui a nossa aula. A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol, o mais denso e o quinto maior dos 8 planetas do Sistema Solar. E é também o maior dos 4 planetas telúricos. É por vezes designado como mundo ou planeta azul, lar de milhões de espécies de seres vivos, incluindo os humanos. A Terra é o único corpo celeste onde é conhecida a existência de vida. O planeta formou-se há 4,56 bilhões de anos e a vida surgiu na sua superfície 1 bilhão de anos depois. Ou seja, muitos anos até surgir a vida, né, pessoal? Desde então, a biosfera terrestre alterou significativamente a atmosfera e outros fatores abióticos do planeta, permitindo a proliferação de organismos aeróbicos, bem como a formação de uma camada de ozônio, a qual, em conjunto com o campo magnético terrestre, bloqueia a radiação solar prejudicial, permitindo a vida no planeta. As propriedades físicas do planeta, bem como sua história geológica e órbita, permitiram que a vida persistisse durante esse período. Acredita-se que a Terra poderá suportar a vida durante pelo menos outros 500 milhões de anos. Aqui a gente tem uma imagem, né, bem legal do nosso planeta, vista do espaço. A Terra, a sua superfície exterior está dividida em vários segmentos rígidos, chamados placas tectônicas, que migram sobre a superfície terrestre ao longo de milhões de anos. Cerca de 70% da superfície da Terra está coberta por oceanos de água salgada, com o restante consistindo de continentes e ilhas, os quais contêm muitos lagos e outros corpos de água que contribuem para a hidrosfera. Hidrosfera, pessoal, é o conjunto de todas as águas do planeta, tá bom? Não se conhece a existência de água no estado líquido em equilíbrio necessário para a manutenção da vida, como conhecemos na superfície de qualquer outro planeta. Os polos geográficos da Terra encontram-se majoritariamente, nessa grande maioria, cobertos por mantos de gelo ou por banquisas. O interior da Terra permanece ativo, como um manto espesso e relativamente sólido. Um núcleo externo líquido que gera um campo magnético e um núcleo interno sólido, composto sobretudo, por ferro e níquel, certo? A Terra, nosso planeta. Aqui a gente tem duas imagens, né, do Polo Norte e o Polo Sul. Aí tem a linha do Equador. A Terra é dinâmica. Quando a gente fala em Terra dinâmica, pessoal, a gente está querendo falar o seguinte, que ela sofre constantemente transformações, certo? A Terra vai acontecer transformações devido principalmente a 3 eventos naturais: terremotos, maremotos e vulcões. Onde tem maremotos, barra tsunami também. A gente vai entender um pouco melhor sobre cada um desses 3 tópicos. Vamos lá, Os terremotos, eles são fenômenos naturais oriundos das pressões internas do planeta que fazem as placas tectônicas se movimentarem, liberando tais pressões. Com isso, a superfície sente essa liberação em forma de tremor, o que pode acarretar sérios prejuízos. Causa dos terremotos. Os abalos sísmicos ou tremores de terra geralmente ocorrem quando as rochas estão sob grande pressão, vinda do interior do planeta. Essa pressão exerce uma força nas rochas tectônicas e procura alguma maneira de se exaurir. As falhas geológicas presentes nas zonas de contato entre as placas são totalmente favoráveis para a ocorrência dessa dissipação. Aqui a gente tem uma imagem, né, das grandes placas tectônicas que existem no nosso planeta. Cada espaçozinho desse aqui, é uma placa tectônica. Isso aqui é uma, aqui da América do Sul, é outra, onde o Brasil está exatamente no meio de uma placa tectônica, por isso que ocorrem terremotos aqui. A maioria dos abalos sísmicos ocorre nas zonas de contato entre as placas, pois são áreas de movimentação rochosa e com grandes falhas geológicas. Entretanto, também pode haver falhas no interior das placas, o que permite a ocorrência dos abalos em áreas no interior e não só nas bordas tectônicas. Essa pressão vinda do interior do planeta e o movimento tectônico provocam vibrações sísmicas destrutivas, bastante comuns nos limites das placas,
quando um bloco rochoso se choca com o outro, há tremor, seja no oceano, seja em terra firme. O ponto onde começa esse tremor é chamado de epicentro, isto é, trata-se do ponto geológico na superfície diretamente sobre o foco, ou seja, se o epicentro é localizado a 50 km de uma região, significa que o seu foco do tremor está localizado a uma distância de 50 km e uma profundidade que pode variar entre 2 a 20 km, dependendo da intensidade do tremor. Essa profundidade de até 20 km ocorre em áreas continentais, pois abaixo disso há uma temperatura muito alta, o que dificulta o choque rochoso. Já as placas tectônicas oceânicas têm uma composição mais resistente, podendo ter epicentro de até 690 km. Tá aqui, né? Ó, o foco onde começa o abalo e o epicentro onde começa quando se sente na superfície. E aqui é a falha que gerou todo esse problema. Essas ondazinhas é a onda sísmica que gera um terremoto. Intensidade dos terremotos. Para medir a intensidade desses abalos, os geólogos usam os sismógrafos, aparelhos capazes de medir com precisão os falhamentos geológicos, que contribuem para a identificação de áreas propensas à ocorrência de abalos sísmicos. Espalhados por todo o mundo, os sismógrafos são capazes de analisar 3 tipos de movimento do solo: horizontal, norte-sul, horizontal, leste-oeste e vertical, cima-baixo. Além disso, são capazes de medir a intensidade do tremor a fim de aperfeiçoar os estudos sobre tais áreas. Entretanto, ainda não chegamos à capacidade de prever terremotos, mas sim de estudar quais áreas geológicas estão mais sujeitas à ocorrência de abalos ao longo prazo. Aqui, né, a gente vê o sismógrafo sendo utilizado na medição de um abalo sísmico. Ele vai ficar fazendo isso daqui, né? Se ele ficar retinho, não tem abalo. Mas se ele começar a se mover, a gente pode ver que ocorreu algum tipo de abalo. A intensidade de um terremoto é medida a partir de 2 escalas: a escala Richter e a escala Mercalli. A primeira, elaborada por Charles Richter em 1935, é uma escala que mede o quão forte é o tremor, que apresenta variação na escala de 1 a 10 graus. Quanto mais alto o valor do abalo, mais danos ele causa à superfície. Segundo Richter, os abalos variam de um fator de 10. O terremoto com escala 2 é 10 vezes mais intenso que o terremoto com escala 1. E um terremoto com escala 6 é 100 vezes mais forte do que com um de escala 4, e assim sucessivamente. Já a escala Mercalli mede o poder de destruição dos abalos na sociedade, variando de 1 a 12. Quanto mais próximo de 12, mais destrutivo. Associando uma escala com outra, podemos ter abalo sísmico de 7 graus na escala Richter, porém 2 na escala Mercalli. Isso porque esses abalos podem ocorrer em áreas desérticas, por exemplo, causando poucos ou nenhum danos às sociedades humanas. Consequências dos terremotos. Os terremotos, em sua maioria, podem causar sérios danos para a sociedade, haja visto o tamanho e a intensidade de cada um. Ademais, os maremotos podem gerar ondas gigantes, de 20 metros em média, varrendo áreas costeiras num piscar de olhos. Essas ondas recebem nome de tsunamis. Tais ondas podem chegar no litoral a uma velocidade de 800 km por hora. Vem com uma força imensa, pessoal. Casas e prédios destruídos pontes com estruturas comprometidas, vítimas fatais ou presas sobre os escombros são algumas das consequências desses tremores em áreas continentais. O fenômeno em si não necessariamente causa algum dano à superfície, pois muitos terremotos podem ocorrer em áreas de baixa densidade demográfica, alterando a paisagem de forma pouco significativa. Aqui, né, uma imagem de uma consequência de um terremoto, uma destruição aqui de uma rodovia, pelo jeito, deslizamento de um morro. As grandes consequências estão ligadas ao colapso das construções civis, em decorrência de deslizamento de terra, incêndio causado por queda de fiação elétrica, rompimento de represas, inundação causada por tsunamis, terremotos no Brasil. Ó, um assunto aqui legal. O Brasil, por estar localizado em uma área distante de contato entre placas tectônicas, não possui grandes eventos catastróficos relacionados a terremotos. Todavia, ao longo do tempo, pequenos abalos sísmicos já aconteceram em nosso território, mas com um baixo grau de escala Richter, se compararmos com o que ocorre nas zonas de contato entre placas tectônicas. Em 2010, um tremor de terra aconteceu no Acre e tornou-se o maior de todos os terremotos ocorridos no Brasil, com 6,5 graus na escala Richter. Vale ressaltar, vale destacar, né, que a região norte sente tremores com intensidade maior, mas que ocorrem em países vizinhos, como atingiu no Peru em 2011, uma escala de 7 graus na escala Richter. Por precaução,
Na época, os prédios e demais construções foram evacuados nas cidades do Acre e Amazonas. No geral, os terremotos que ocorrem no Brasil não ultrapassam 5 graus na escala Richter, o que é considerado um tremor moderado, mas que não chega a causar graves danos. Em julho de 2020, um terremoto de 3,5 graus na escala Richter foi sentido no litoral do sul da Bahia. Um mês depois, um tremor de 4,6 graus foi sentido no mesmo estado e durou cerca de 20 segundos. Pode parecer um tempo pequeno, mas 20 segundos com um terremoto de 6 graus ou mais já é suficiente para um estrago imensurável. Pode destruir muita coisa, certo? E aqui a gente vai ver sobre maremotos. Formação dos maremotos. Eles formam-se a partir do deslocamento vertical de grandes águas oceânicas de origem às ondas que se propagam no sentido do litoral. Quando a bala é muito forte, ondas gigantes, conhecidas como tsunamis, podem formar-se e causar grandes destruições no litoral. Certo? Um abalo sísmico aqui, as placas tectônicas se chocando, e aí vai acontecer um abalo sísmico e a formação de ondas gigantes. As ondas geradas pelos maremotos podem chegar a mais de 30 metros de altura. Japão, Indonésia e ilhas do Pacífico sofrem mais com a ocorrência dos tsunamis, efeito do maremoto. Embora sejam raros, os tsunamis já provocaram muitas mortes e danos materiais aos lugares atingidos. Para quantificar os danos causados pelos tsunamis, algumas escalas foram apresentadas pelos estudiosos. Uma delas é a escala de Sigberg-Ambreses, que apresenta 6 graus para representar os danos, variando de um pequeno a desastroso. Tá aqui, destruição provocada por um tsunami na Indonésia em 2004. Eu lembro dessa grande catástrofe aqui. Morreu muita gente, pessoal, na Indonésia, muita gente. Eu lembro disso. Já era adulto e lembro muito bem dessa notícia. Foi algo bem triste na época. Maremoto e tsunami são sinônimos? É comum ver o uso de maremoto e tsunami como sinônimos, mas fazer essa associação é um erro. Maremoto é um fenômeno provocado por abalos sísmicos no assoalho oceânico, por atividade vulcânica ou deslizamento de terra submersa, provocando grande deslocamento de água, gerando ondas de grande magnitude. Um dos efeitos do maremoto é o tsunami, uma onda gigante que pode atingir mais de 30 metros de altura e causar grandes destruições. Para ser considerado tsunami, a onda deve ser gigante em relação ao seu comprimento. Uma onda normal possui comprimento de onda próximo a 100 metros. Já o comprimento de um tsunami pode chegar a 100 km. Aqui é uma imagem meramente ilustrativa de um tsunami. Vulcões. Vulcão é uma estrutura geológica em que ocorre um fenômeno natural responsável pelo lançamento de material magmático, cinzas e gases oriundos do interior da Terra para a superfície. O vulcanismo é a atividade pela qual material magmático, sólido, líquido ou gasoso atinge a superfície terrestre por meio de fendas abertas em rochas pouco resistentes à crosta terrestre. As áreas de maior estabilidade que coincidem com as bordas das placas tectônicas são as de maior intensidade sísmica. Elas constituem o conhecido Círculo de Fogo do Pacífico, onde 80% dos vulcões formam um alinhamento que vai da Cordilheira dos Andes às Filipinas, passando pela costa oeste da América do Norte e pelo Japão. A maioria dos vulcões ocorre em áreas montanhosas que acompanham as bordas das placas tectônicas. Muitos deles encontram-se submersos quando estão distantes da superfície. Muitas vezes as erupções nem são percebidas. Entretanto, quando estão em águas rasas, podem formar ilhas de cinzas e, em algumas situações, a lava, que acrescida ao seu cone, acaba se formando novas ilhas vulcânicas, como é o caso do Havaí e da Islândia. Pessoal, um vulcão está no meio do oceano, lá embaixo, e aí ele acaba expulsando a lava, Porque magma é o que tem dentro do vulcão. Quando ela sai, se transforma em lava. Aí quando a lava vai para a superfície e ela esfria. Quando ela esfria, ela forma o quê? Ilhas, certo? Porque lava é nada mais, nada menos do que rocha derretida. E quando a rocha esfria, ela vira o quê? Rocha normal novamente. Rocha dura, não é? Daqui as partes do vulcão, nuvem de cinzas e gases, cratera, chaminé, câmara magmática, o cone, chaminé secundária. A câmara magmática é um reservatório de rocha líquida que se encontra abaixo de um vulcão. Tem origem no manto, magma exerce pressão sobre a rocha, criando rachaduras e outros escapes por meio dos quais ele penetra. Quando o magma contido na câmara magma exerce pressão suficiente para vencer a resistência das rochas que formam o teto da câmara, ele é liberado pela chaminé. Chaminé é a passagem pela qual o magma sobe
da câmara magmática até a superfície. As chaminés secundárias também podem ocorrer como ramificação da chaminé principal. Cratera é a boca do vulcão, isso é, o orifício por meio do qual o magma alcança a superfície. Grandes vulcões podem estar presentes em outros orifícios secundários. Magma ou lava é a rocha derretida que escorre durante a erupção vulcânica. Quando a lava quente solidifica ao lado de fora do vulcão, a rocha resultante é chamada de rocha ignomagmática. A gente vai estudar um pouquinho mais à frente sobre isso, certo, pessoal? Os fluxos de lava podem ser rápidos ou lentos, dependendo da composição da lava. Nuvem de cinza são pequenas partículas de rocha pulverizada, minerais e areia que são lançados no ar durante a erupção. Esses pequenos fragmentos de rochas aquecidos podem ser transportados por ventos e centenas de quilômetros. Uma vez de cinzas vulcânicas podem causar perigosos problemas para a avaliação, bem como os danos a edifícios. Está aqui, pessoal, ó, distribuição de vulcões pelo mundo. A grande maioria dos vulcões se concentra na região encontrada nas placas tectônicas. Podemos perceber que aqui no Brasil não tem o que? Nenhum vulcão, né? Ó, tudo está salvo aqui. Agora na região aqui da Oceania, da Ásia, o Japão, tem muito vulcão ativo. Aqui na Europa também a gente pode perceber, na Itália, um vulcão chamado Etna. Ele é altamente ativo. E aqui também, ó, na América do Sul, na América Central. Aqui a gente vê uma imagem de um vulcão entrando em erupção. E o interior da Terra, pessoal? A Terra é formada por 3 camadas, a crosta, o manto e o núcleo. A cada camada apresenta características e temperaturas diferentes, tornando-se mais quente conforme se aproxima do núcleo. O homem nunca chegou ao núcleo da Terra, mas os estudos sobre a estrutura interna do planeta é possível graças aos estudos dos geofísicos, os quais se dedicam ao estudo da sismologia. Eles observam os fenômenos de ondas sísmicas e contam com a ajuda de aparelhos para definir as características de cada camada. Pessoal, por que a gente não consegue chegar ao núcleo da Terra? Porque na medida que a gente vai abrindo buracos na Terra, a pressão é muito grande em cima da gente e também a temperatura é muito elevada, então não tem como chegar cada vez mais fundo. O que é essa pressão? Por exemplo, se você vai para uma piscina muito funda, quando você está na parte mais alta da piscina, não tem muita pressão, mas se você descer muito, a quantidade de água em cima de você é imensa. Então, a quantidade de ar em cima de você, enquanto mais você afunda, é imensa, acaba tendo uma pressão da atmosfera. Então, por essas duas razões, temperatura muito elevada e a pressão muito elevada, que a gente não consegue chegar ao interior da Terra. Certo, então vamos ver aqui as 3 camadas da Terra, né? A Terra é formada por 3 camadas. A crosta terrestre, camada mais superficial da estrutura, relativamente fina e bastante rochosa. O manto, localizado abaixo da crosta, apresenta propriedades sólidas. Aí tem o núcleo, né? O núcleo, camada mais interna e quente da Terra, apresenta 2 porções. O núcleo externo, formado por níquel e ferro líquido, e o núcleo interno, formado por níquel mais com ferro sólido. Tá aqui, não é isso? Ó. Crosta, a camada que a gente vive, o manto, o núcleo externo e o núcleo interno. A crosta terrestre ela é a parte mais externa da Terra que envolve todo o planeta e onde vivemos. Essa camada é formada por rochas ricas em silício, magnésio e alumínio. Essa camada apresenta de 0 a 40 km de espessura, variando entre os continentes e os oceanos. A crosta é formada por grandes porções sólidas, denominadas de placas tectônicas que movem lentamente sobre o manto terrestre. A região denominada de descontinuidade de Mohorovic divide a crosta do manto, certo? O manto é a camada mais extensa, é a camada do meio, certo? Localizada abaixo da crosta terrestre, ela é formada por diferentes tipos de rochas, como silício e magnésio, que permanecem em estado líquido como consequência do calor emanado pelo núcleo. O manto é dividido em 2 camadas, manto superior e manto inferior. O manto inferior permanece em elevadas temperaturas, atingindo até 2.000 graus Celsius. Ele pode chegar até 3.000 km de profundidade a partir da litosfera. A litosfera, formada pela crosta terrestre e manto superior, tem pelo menos 70 km de espessura. Logo abaixo, os continentes e quase 10 km na parte abaixo dos oceanos. Ela é dividida em grandes porções denominadas de placas tectônicas que podem se movimentar lentamente sobre o manto. As rochas da litosfera são divididas em rochas magmáticas ou ígneas, formadas pelo magma e que se solidificam. Rochas sedimentares formadas pelas erosões e rochas metamórficas são formadas por rochas magmáticas sedimentares. Essa parte de rocha a gente vai ver bem mais à frente, certo? Bem mais detalhado.
A descontinuidade de Gutenberg divide a região do manto e do núcleo. Então, o núcleo ele corresponde a quase 1/3 de toda a massa terrestre. Ele é composto principalmente pelos metais ferro e níquel. Por isso, o núcleo também pode ser chamado de NiF, a abreviação de níquel e ferro, devido à presença destes dois elementos químicos. Essa camada é dividida em núcleo interno e externo. A temperatura do núcleo externo apresenta entre 2.900 a 5.000. Desculpe, a temperatura do núcleo externo apresenta entre 2.900 a 5.000 km, é mais fluido e suas temperaturas variam entre 3.000 graus Celsius a 3.800 graus. O núcleo interno possui 5.100 a 6.370 km, sendo sólido. Somente em 2013 os cientistas conseguiram precisar a temperatura do núcleo da Terra, que pode chegar a 6.000 graus, a mesma que é o Sol. Segundo os cientistas, a temperatura do núcleo terrestre é tão alta que o ferro pode ser levado ao estado líquido. O material, contudo, volta ao seu estado sólido em consequência da pressão, que o faz se agrupar novamente. E aqui vamos para 3 questões sobre o assunto, pessoal. A Terra é como uma cebola, dividida em várias camadas. Entre essas diferentes camadas que compõem a estrutura interna do nosso planeta, quais podem ser consideradas sólidas? Somente a crosta terrestre, somente o manto, somente o núcleo, a crosta e o manto interno, o manto externo e a crosta. A crosta e o núcleo interno. A maior parte da estrutura da Terra não se encontra na forma sólida em função da elevada calor interno. As únicas camadas com essas características são a crosta, que vai apresentar as temperaturas mais baixas que permitem a solidificação das rochas, e o núcleo interno, que em função da elevada pressão permanece rígido. Quais são os agentes transformadores da superfície da Terra? A gente viu, né, que são os terremotos, maremotos, barras, tsunamis e os vulcões. A gente falou bastante sobre eles. Eles modificam muito a nossa litosfera, certo? Onde a gente está agora, a nossa crosta. Quais os principais metais presentes no núcleo da Terra? A gente acabou de ver isso, pessoal. Ele pode até ser chamado de NiF, né? Que é o ferro e o níquel, certo? E para casa, eu quero que vocês façam a página 45 e 47, o de olho no tema. Tem um tópicozinho verdinho no meio da página, na parte de baixo, na parte lá em cima. Você dá uma olhada de olho no tema, faz e envia para mim na Agenda Edu, certo? Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Curte e compartilhe esse vídeo. Qualquer dúvida, mensagem na Agenda Edu, certo, pessoal? Bons estudos!